Esperando aqui um pouquinho começar para as pessoas conseguirem entrar. Eu quero saber, testando, você está ouvindo bem? Muito bem, muito bem. O que você ia perguntar? A minha mulher, ela está trabalhando por ali, não sei aonde não, mas está. Aí ela vê por onde? Pelo Face. Pelo Face. Juliana Brizola. Juliana Brizola. Só isso já está, né? Tá. Isso. Tá bom. Qualquer coisa, se tiver algum problema, ela te fala, a gente manda o link para ela por mensagem. Bom, mas então vamos lá. Começamos? Começamos. Oba! Eu quero começar te dizendo... Eu vou começar antes. Ah, então vai. Saudações brizolistas. Brizola Agora, vive. Vive. Não, então, olha, Tonico, a gente tem realizado uma live por semana que a gente chama Live Brizolista, e é justamente com esse intuito, assim, a gente convida grandes brisolistas, que a gente sabe, que, enfim, que tem carinho, né, por ele, que tem admiração por ele. E, assim, pessoal, hoje é uma pessoa muito especial mesmo, olha, especialíssima, né? Uma pessoa muito querida por todos os brasileiros, e o nome dele é Tonico Pereira. Eu sei que eu não preciso nem dizer, que todo mundo sabe, mas eu vou dizer e vou ler aqui o currículo dele. Tem muita gente que não gosta de currículo, né? Mas eu vou ler aqui o currículo dele, porque vale a pena. Bom, vamos lá. O Tonico é casado. Se eu tiver algum erro, tu me corrige, tá? Corrige. O Tonico, ele é casado com a bailarina e a coreógrafa Marina Salomão, né? Que nos ajudou aqui. Obrigada, Marina, pela tua ajuda. Eles têm 2 filhos. Tu tem um casal de gêmeos? Quer dizer... Com a Marina, mas eu tenho mais. Não, tá aqui, ó. Com quem tem 2 filhos, os gêmeos Antônio Nicolau e Nina Sofia. E ele também é pai da Daniela e Taia, filhos do seu primeiro casamento. E você tem agora, então, com a Marina, você tem um casal de gêmeos. De gêmeos, 15 anos. Você sabe que eu também sou gêmea com um homem. Né? Casal de gêmeos é mais difícil do que gêmeos do mesmo sexo, né? Você sabe. Eu só conheço a parte difícil, então não sei a outra. Bom, vamos continuar. A imagem do Tonico se popularizou com o personagem Zé Carneiro, no seriado de televisão infantil Sítio do Pica-Pau Amarelo, entre 1977 e 1985. Olha, eu vi, viu? Uau, velho! Na televisão, participou de novelas como Gabriela, O Outro, O Sexo dos Anjos, De Corpo e Alma, Fera Ferida, O Fim do Mundo, O Amor Está no Ar, Por Amor, Andando nas Nuvens, Porto dos Milagres e Desejos de Mulher, além de minissérie como Anos Dourados e Engraçadinha, Seus Amores e Seus Pecados. De 2001 a 2014, integrou o elenco da Grande Família, da Rede Globo, vivendo o hilariante Mendonça. Era para ser uma participação e ficou 13 anos no ar, sendo um dos seus personagens mais marcantes. Em 2015, ele viveu o mesmo personagem na série substituta Chapa Quente, em uma participação. Mesmo com uma sólida carreira de ator, Tonico já fez muitas coisas. Né? E eu até disse para ele ontem no telefone que ele era parecido com o Brizola, porque depois que meu avô faleceu, eu descobri que ele era jornalista, que ele era piloto de avião. Também? Também. Isso eu não sabia. Enfim, então o Tonico já foi dono de bar, já foi dono de uma peixaria, já foi proprietário de uma agência de carros, e atualmente é dono de um brechó. Livraria. Livraria, tem mais coisa, meu Deus. Eu sei que a loja de parafuso, Dona Porca e seus 2 parafusos. Adorei o nome. Só que o que acontece comigo é que eu estou falindo sempre. Eu estou agora tentando não falir. Vamos tentar. Mas eu tenho um acervo de falências.
Então, assim, Tunico, eu queria te agradecer o convite que tu aceitou. Para mim é muito importante mesmo a gente resgatar o que significa a Brizola e toda a sua atuação, enfim, a política com ele, a política sem ele. Então, eu queria te dizer que é um convidado muito especial, porque tu é uma pessoa muito querida, eu te falei isso ontem no telefone, o quanto as pessoas estão dizendo ali, entrando nas minhas redes, e dizendo, ele é o máximo, ele é um ator muito, muito bom, gente, ele é um querido, aí algumas dizendo, eu já encontrei ele, fui falar com ele, e ele tirou uma foto comigo, ele é muito querido. Quero que tu saibas que tu é uma pessoa muito querida, e para mim é uma honra muito grande que tu tenha aceito esse convite aqui direto do Rio Grande do Sul, uma conexão. Eu não poderia não aceitar. Agora, essa simpatia que todos têm por mim é por falta de informação real. Entendeu? Olha, deixa assim, tá? Deixa assim. É melhor. Mas assim, me conta, querido Tunico. Nós estamos vivendo esse momento tão difícil, né? Um momento de tantas dúvidas, de muitos medos, insegurança, a gente não sabe muito bem tudo, como é que vai ser, como é que vai se dar. A gente está vivendo algo, na verdade, eu acredito que a gente nunca viveu, não é? E talvez a gente só saiba realmente o que a gente vai tirar disso tudo daqui a alguns anos. Mas eu queria saber de ti, eu tenho iniciado assim com os meus convidados, como é que está sendo essa pandemia na tua vida, né? O que mudou na tua rotina, da tua casa, dos teus filhos, tudo mais. Como é que o Tunico está se virando aí na pandemia? Eu não estou me virando mal, não, sabe? A pandemia, ela tem uma carga de preocupação, principalmente porque ela também está associada a um governo que a gente tem no momento, né? Ou seja, é uma parceria ruim, o governo e a pandemia e o governo, e a gente tenta se livrar deles da melhor maneira possível. Mas a pandemia, de uma certa forma, me deu uma outra leitura do que seria, o que é a família, do que é estar junto mesmo, sem condições nenhuma, entendeu? A porta da casa hoje, eu acho que é um sofisma, acho que ela não existe, entendeu? Porque a gente não transpassa, ou seja, estamos vivendo verdadeiramente confinados, mas tem uma coisa que me preserva muito, é a possibilidade do pensamento, entendeu? Eu acho que, por exemplo, eu jamais ficaria preso, vamos supor, num lugar de 1,5 metro por 1,5 metro, sem janela e sem porta. Eu tendo meu pensamento livre, eu estaria satisfeito, entendeu? Estaria realmente... não estaria sozinho. O pensamento nos leva onde a gente quiser ir, e isso eu aproveito muito ele é um comparsa meu maravilhoso, me dá essa possibilidade de agregar, de estar junto, mesmo que não esteja fisicamente, mas estamos, né? Respiramos esse ar, às vezes envenenado, mas respiramos todos. O ar em princípio, é democrático, então vamos usá-lo o máximo possível. É verdade, eu acredito muito que a gente também, a gente tem que aprender sempre, né? Sempre. Tudo isso que é novo é a gente também se colocando, né? Olha, agora é assim, tem que viver assim. Então, é um aprendizado, como tu mesmo está dizendo, por exemplo, em relação a gente conviver, porque às vezes a gente sai para trabalhar, convive mais lá fora, né, nas horas que a gente está acordado, vamos dizer assim, do que com a própria família. Então, eu também acho que essa volta, assim, ao casulo, não é? Ela é um grande aprendizado e muito importante, né? A gente está vivenciando uma coisa que já foi historicamente possível. E hoje ela está aqui, nos implantaram isso, né? As condições foi implantado a gente, mas a gente aprende. E eu acho que experiência, eu não digo que só as boas são boas. Eu acho que a experiência ruim também pode ser boa, pode ser um aprendizado maravilhoso. Crescimento, né? Um crescimento. Um crescimento. Então, essa, por exemplo, me faz
me faz, de uma certa forma, crescer, de uma certa forma, entender mais o mundo, entender mais as deficiências, as virtudes, e viver isso é uma experiência grandiosa. Eu não fico com raiva disso, não. Eu fico com raiva quando as pessoas votam mal. Aí é uma escolha, você entendeu? É uma escolha que o Brasil me parece que não sabe fazer. Estranho isso, sabe? Estranho, muito estranho. Isso me deixa deprimido. Agora, as contingências da temperatura, do mundo, da coisa, isso a gente tem que enfrentar quanto ser vivente nesse planeta Terra. Agora, quando é por opção, eu digo nossa, porque os eleitores somos nós, né? Mas quando elegemos mal, ou seja, optamos por sofrer, optamos por sermos mal guiados, né? Aí... Nos deixamos enganar, né? Assim, de uma forma tão asa. E nisso aí a gente pode até falar. Eu, por exemplo, não me enganei. Sim. Entendeu? Mas eu me sinto culpado, sabe por quê? Por não ter conseguido clarear e abrir espaço para outras pessoas, você entendeu? Até hoje você vê reações completamente enlouquecidas, a palavra mais forte seria imbecis, entendeu? E aí eu acho que é uma falha nossa, é uma falha minha, é uma falha do campo progressista, entendeu? Que não soube cultivar. A última notícia que eu tive é que, com essa coisa da ajuda que está tendo aí, né? A gente tem um povo muito miserável, ele não é culpado de jeito nenhum, mas com essa ajuda, o outro lado lá consegue aumentar como é que se diz, o número de... Saiu uma pesquisa hoje. É absurdo. Isso aí me enerva. Falar disso, eu sou capaz de engolir a televisão aqui. Tu sabes, Tunico, que infelizmente aqui o Rio Grande do Sul, né, que inclusive projetou Brizola, né, e tudo mais, é a terra de Brizola, né, aqui o nível, eu não gosto nem de falar muito do nome, né, mas o nível desse genocida que está aí na presidência da República sobe, né, o sul do país, né, Santa Catarina também, tanto é que, olha os absurdos, eu vou te contar um absurdo que estão fazendo aqui. Tu já ouviu falar dessa história da cloroquina, da hidroxicloroquina, agora aqui também tem um remédio, um vermífugo, né, assim, que estão dando e tal. Invertemicina, uma coisa assim. Isso mesmo, Mas faz menos mal, sabe por quê? Não, ele mata os vermes. Ele quer dizer, pode até, de repente, a pessoa aí tomar e na condição de verme ele pode morrer também. Entendeu? Sabe por quê? Porque eu li, porque parece inofensivo esse que é para verme, né? Dá até para criança, mas sabe o que é? É que assim, ele é dado, né? A dose dele é correspondente ao teu peso. Então, por exemplo, uma criança bem pequenininha, ela toma metade da metade. Quando tu já tá mais adulto, tu tem que tomar 2, mas para verme é uma vez só que tu toma esses 2. Agora, para Covid, eles estão dando uma semana. E sabe qual é o órgão que ataca? O fígado. O fígado, né? Meu Deus muito do forte. Céu. Mas o que eu ia te dizer é que aqui, os prefeitos do Rio Grande do Sul, esse estado que foi tido durante tantos anos como esclarecido, politizado, escolarizado, estão dando kit Covid para a população. E assim, foi daí que eu ouvi isso? Isso. Uma prefeitura que é um kit que tem vários remédios, assim, isso. Né? E assim, pode ser que esses remédios até não deem problema na pessoa, pode ser, mas causa uma falsa sensação de segurança. E a pessoa vai para a rua, né? E a circulação do vírus aumenta, por isso que hoje nós estamos vivendo o pior momento aqui no Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, né? Muito difícil. Eu vi isso no jornal agora, há pouco tempo. Os leitos estão colapsando, não tem mais. E fora outra coisa que eu ia te dizer, está lotado de cloroquina no Brasil, lotado, mas está faltando o quê? Remédio para sedação de pacientes. Puta que... Aqueles que precisam se entubar. Chegar, né?
Pode xingar? Pode xingar todo mundo! Vamos xingar! É que realmente é de uma... Aliás, vocês aí têm um médico premonitor, é premonitor que fala, né? Da atuação dessa coisa aí, que ele é brilhante, ele foi de uma clarividência incrível. Ele foi ministro, né, do governo que está aí e que fez uma previsão que é... Eu acho que a coisa dos médicos, né, essa organização, tinha que caçá-lo. Ele previu, ele começou prevendo 800, 1.000, ele chegou a 2.100 e nós estamos com quase 90 mil agora. Ou seja, e ele teve a possibilidade de ser ministro da Saúde. Ou seja, o Rio Grande do Sul produzir isso é uma vergonha para o Estado. O Estado não pode ter um cara desse na frente de nada aí. Ele é um terraplanista hoje em dia. É mesmo terraplanista. Mas eu acho que isso é um discurso oportunista, só pode ser, não é? Porra, até uma ala ali que é terraplanista. Quantos tem? Tem 3 milhões. Isso dá para me eleger, não sei aonde. Aí ele pega esse discurso terraplanista. Com certeza, oportunismo eleitoral, certo. Agora, principalmente depois da eleição do Bolsonaro, né, que meio que... Agora, o terraplanismo ele tem um destino muito triste, porque se ele for andando, ele numa hora cai. Né? Cai, vai embora, cai no precipício, porque a Terra não é redonda. Não é redonda. Então, vamos fazer aquele como é que aquele cara, aquele coisa da flauta que levava os ratos para matar e depois fez as crianças numa vingança, né? Você podia ver se ele fazia isso com os bolsonaristas. Vamos lá, aí caem todos num abismo absoluto. Talvez seja essa. Mas deixa eu te dizer, eu queria saber contigo, que eu tenho essa curiosidade, e eu acredito que todos os brisolistas que estão nos acompanhando, que eu estou vendo aqui, tem gente de todo o Brasil. Né? Mas tem gente de todo o Brasil, tem bastante Rio Grande do Sul aqui, inclusive São Borja. Quero mandar um beijo para essa terra querida. Mas eu queria saber contigo, Tonico, quando é que tu conheceu o Brizola? Quando é que tu passou a achar que ele era um cara bacana, um cara legal? Não é? Quando é que tu começou a simpatizar? Se foi desde que ele foi para o Rio de Janeiro, ou se já era antes, ou se foi depois ainda, né? Porque ele foi governador 2 vezes. E o que te chamou a atenção, assim, nele? Né? A minha primeira visão do Brizola, eu tinha 15, 16 anos, mais ou menos, e em Campos, né, que é a minha terra, lá onde eu nasci. Minha terra não, porque ninguém é dono de terra nenhuma, eu acho. Eu estava lá, nasci lá. Aí ele foi lá fazer um discurso, não sei o quê, e antes disso ele estava num hotel que eu não sei se existe mais, que é o Hotel Planície. E eu era segundo secretário de Cultura da FEC, Federação de Estudantes de Campos, que era o órgão secundarista mais antigo da América do Sul. Ele era um órgão muito ativo, né? E tem uma passagem ridícula minha nesse negócio. Mas aí eu fui no Hotel Planície, o Brizola estava sentado numa poltrona assim e tal, e falando para as pessoas. Ele falava, né? Com consequência, né? Com substância, com consequência, né? E eu não era... Aliás, eu não sou até hoje, eu não sou... Eu digo que eu me politizei pela sensibilidade, não pelo conhecimento universitário ou de estudo, essa coisa. É pela sensibilidade. Eu sou filho também. A origem dele me encantou muito também, porque tinha esse aspecto de eu ser povão, de eu ser, entendeu? Eu começo, por exemplo, desde os 8 anos de idade, minha família não tinha nada de supérfluo para me dar. Então eu corri atrás, eu fiz tudo, né? Vendi mariola na rua, suspiro, fazia limpeza de casa, né? Faxina, não na minha casa, na casa dos outros, desde pequenininho. E então eu tinha essa afinidade
entendeu? Com o ser humano. E eu fiquei ouvindo... Essa identificação, assim. A identificação. E eu fiquei ouvindo ele no Hotel Planície, né? Mas eu não tinha conhecimento político nenhum. Ele me ganhou, entendeu? Pela forma dele ser, pela maneira dele ser, pelo entendimento que a gente tinha das palavras dele. Isso era muito bonito, isso é muito bonito, né? Ele me ganhou nisso. E eu fiquei, mas em 64, no dia 1º de abril, né, de 64, eu era segundo secretário de Cultura, mas eu não entendi, eu era uma besta humana, entendeu? Não tenho coisa. Mas eu fui, tanto é que o golpe aconteceu, a federação, todo mundo tinha fugido, eu não sabia, entendeu? Eu estava em casa. Aí, no outro dia, eu fui à federação. Aí eu fui pego, mas eles viram que eu não tinha conteúdo nenhum para falar nada. Né? Eles não me exigiram. Porque eu tinha 15, 16 anos. Então não tinha conteúdo nenhum para falar. E eles me liberaram. Porque deram uma... Sei lá, ficaram abestalhados. E aí, dessa coisa toda, aí depois eu fui cada vez mais me aproximando de Brizola. É o meu único voto até hoje. Até hoje, eu digo, até hoje. Eu digo isso com muita clareza, porque eu não vejo o Brizola como um passado. Eu acho que o Brizola é passado, é presente e é futuro. Entendeu? As ideias dele, a bandeira dele está aí, içada, entendeu? É só as pessoas olharem que vão ver, entendeu? As intenções dele, né? Então, isso eu sou brizolista até hoje. Eu costumo dizer isso, que eu sou brizolista. E não tive outro voto, entendeu? Não tive. Voto... Sim. Quer dizer, quando ele pôde ser eleito, né, no Brasil, né? Sim. E aí, tu acompanhou ele, assim, que eu digo, quando ele governou o Rio de Janeiro, né? Primeiro em 82, depois ele volta, né? Depois ele volta. Até sempre me dizem isso, né? Que ele é um dos poucos políticos que, na verdade, governou 2 estados, né? Eu acho que não deve ser pouco, não, deve ser um único, né? Eu acredito que no Brasil é o único, realmente, eu nunca soube de outro. Não, eu soube até que o Sarney, ele era do Maranhão e virava senador pelo Amapá, Pelo né? Amapá, é porque parece que ele não teria voto no Maranhão, aí ele foi para o Amapá, e aí eu não sei que cabresto ele usou que conseguiu se eleger pelo Amapá. Não, Tonico, tu sabes que aqui o povo do Rio Grande do Sul, eles têm, assim, um pouco de uma mágoa, né? Porque o Brizola, quando ele volta do exílio, e, enfim, tem todas aquelas questões da perda da sigla do PTB, né? Ele rasgando aquela sigla, e ele volta querendo voltar pelo Rio de Janeiro, não é? Eu me lembro que ele dizia muito assim, o Rio de Janeiro é o tambor do Brasil. E por isso eu vou voltar, porque é o seguinte, ele tinha essa missão de construir um novo partido, já que o PTB tinha sido retirado, e ele sempre foi, né, um getulista. E o Getúlio, ele era muito da questão nacional, né? Não era uma questão regional para o Getúlio. Regional, não. Mesmo ele saindo daqui de São Borja, do interior do Rio Grande do Sul, não é? Ele tinha essa noção. E o Brizola queria fazer um partido nacional, por isso que ele volta também pelo Rio de Janeiro. Mas os gaúchos ficaram um pouco magoados, assim, né? Porque aqui ele seria tudo, ele seria governador, seria senador, a gente nunca ia... Porque, assim, o Brizola, que hoje a gente, né, enxerga como esse espírito vencedor, esse homem corajoso, passou por muitas derrotas também, né? O próprio exílio foi um momento muito duro. E o próprio final da vida dele ali também, várias vezes ele se candidatando e não recebendo, né, os votos. Mas ele tinha um amor, Tonico, pelo povo brasileiro que fazia com que ele se sentisse na missão, sabe? Sei, perfeitamente, sei isso. E a humildade, meu amor, que muita gente fala que ele é coisa... Ele foi vice do Lula, candidato, tá? Isso aí, por exemplo, as pessoas não juntam uma coisa com outra.
Meu Deus! Quando a primeira eleição, a primeira eleição que ele participa com o Lula e com o Collor, não é? 89. Ele estava em segundo lugar e iria vencer. Por quê? Um debate do Brizola com o Collor seria muito diferente do que aquele debate do Lula com o Collor. Entendeu? E eu não quero falar de partido, mas eu achei de uma imaturidade petista naquela época, você entendeu? Eu me lembro que um certo jornal abriu página para falar mal de CIEP. E eu vi professor do PT falar mal, abrir página para esse professor, que eu nunca mais consegui falar com essa pessoa direito, entendeu? E olha que eu tenho o professor como uma das coisas mais possibilidade de mudança, e eu não consegui falar com essa pessoa nunca mais. Assim, falar, de conversar, de abraçar, não. No máximo, tudo bem, mas não consegui. Quer dizer, uma coisa completamente orquestrada. Eu me lembro do Brizola, quando o Moreira Franco fez a Operação Bandeja. Você se lembra dessa Operação Bandeja? Lembra, né? Aí, e atacou a Neuzinha. Brizola não estava no poder naquela época, né? Ele estava na liderança, mas não estava organicamente dentro do Estado, né? E a manchete, uma segunda página, talvez, ou a primeira, não me lembro mesmo, ele reagiu da seguinte forma: dou um tapa na cara do governador. E calou o governador. Você entendeu? Essa grandiosidade é muito pouco comum, ou quase nenhuma mesmo hoje, entendeu? Essa coisa que... porque ele não levava só o político com ele levava o ser humano com ele, entendeu? A grandeza que é um ser humano, ele tinha perfeita noção disso quando ele fala para o Fernando Henrique, naquele debate também, em que Fernando Henrique fala do que os CIEPs era um projeto caro, não sei o quê, que ele responde: caro é a ignorância. Entendeu? E o Fernando Henrique, do auge daquela pompa, que perdura, intelectual que perdura até hoje, né? Que tem coisas inexplicáveis, como, por exemplo, um apartamento maravilhoso, que não é dele, mas que ele usa, né? Então, em Paris, né? Então, é uma coisa muito louca, muito, muito interessante essas coisas, né? E o Brizola eu ia até te comentar que acho que foi o ano passado, não, foi agora na última eleição de 18, eu ouvi uma entrevista do Collor, que ele deu aqui para a Rádio Guaíba, aqui do Rio Grande do Sul, e acho que era num período ali que estava para ir para o segundo turno, né, o Bolsonaro e o Haddad, e aí chamaram o Collor para conversar e tal, aí reviveram 89 com o Collor, e aí perguntaram para ele assim: naquela época o senhor tinha alguma preferência para ir para o segundo turno? O senhor preferia ir com Lula ou preferia ir com o Brizola? Aí ele disse: não, sempre preferi ir com o Lula. Porque o Brizola, quando eu era governador do Alagoas, eu fui ao Rio Grande do Sul, num chamamento de vários empresários, né, da indústria, para fazer uma palestra, e lá chegou um grande empresário gaúcho, que é o Gerdau, não é? E disse assim: olha, você conhece o Brizola? Não, você tem que se aproximar do Brizola, porque o Brizola vai ser nosso candidato à presidência da República e tal. Aí o Collor se lembrou disso e disse: não, o Brizola não dá, porque o Brizola transita maravilhosamente no povão. E ainda tem, talvez, apoio de setores que acreditam na produção e na indústria nacional, não é? Porque nós não queremos acabar com o empresariado, nós queremos o bom empresariado, aquele que paga seus impostos, aquele que fomenta emprego e que, sobretudo,
coloca o dinheiro, né, que ganha aqui no nosso país, não manda o dinheiro para fora. Então, ali, a gente já percebia que realmente era muito bom, né, o outro candidato. O outro candidato. E eu acho que realmente tu lembras dessa passagem quando ele foi vice do Lula, algo de muita generosidade do Brizola, né? Grandeza. Porque, Tonico, você vai concordar comigo, o que a gente vê hoje é apenas projeto de poder. A gente não vê um projeto para o Brasil. Não tem. Né? Não tem. E aí fica muito complicado, porque o povo, a gente estava falando do povo vota mal, o povo escolhe mal, e eu acho que isso é um projeto instalado dentro do nosso país, para o povo votar mal, senão a educação não era tão sucateada. Agora esse projeto, essa coisa aí do Fundeb, de tirar dinheiro do Fundeb e botar para distribuir com o povo naquela coisa do Bolsa, que não é Bolsa Família, né? É mais uma loucura, eles mudam o nome como se tivesse mudado um projeto, não é. Aí tá ali, botaram a coisa, mas é só para ter voto, porque o povo com fome vai votar em quem der dinheiro para ele, entendeu? E, na verdade, ele está tirando da educação. Então, isso atinge 2 pontos absolutamente certos. Tira a educação, dá um dinheirinho para o cara se manter. O cara vai continuar burro e comendo mal, entendeu? Vai continuar desinformado e comendo mal. É um prato cheio para uma eleição de um imbecil. É um prato cheio. E pior que eu percebi agora que no início, sabe, o Paulo Guedes, né, esse aí que segura, né, o Bolsonaro, mas o Paulo Guedes, esse Paulo Guedes, ele era contra essa ajuda emergencial, só que agora ele percebeu o poder eleitoral. E aí, não sei se você está notando, mas o Bolsonaro, ele meio que deu uma guinada agora nesse último mês. Ele está se adaptando às dificuldades que ele está tendo. Aí está tentando se salvar delas com qualquer coisa que tiver, ou seja, com arma, entendeu? Seja com a compra do Centrão, entendeu? O que tiver à mão. A falta de caráter é uma coisa... É melhor perder com caráter que ganhar sem caráter. Entendeu? Mas caráter é uma coisa que tem que ser preservada no mais íntimo do seu fígado, você entendeu? Não dá, mas eles não têm isso, não tem grandeza nenhuma, não tem. Não tem. É um projetinho de poder que, porra, eu acho que a palavra emana do povo é meio estranha, porque é um povo teleguiado, então não emana de forma espontânea, emana de forma do cabresto. Claro, o povo escravizado, o povo sem comida, que nem tu disse, até parece, vai pensar. O homem e a sua necessidade, né? Já tem alguém que já disse isso, e é a pura verdade. E é o instinto mesmo humano, tu tem que te alimentar. Tem que comer, tem que alimentar seu filho, entendeu? Eu, por exemplo, não sei o que eu faria se eu tivesse numa situação ruim demais, que boa não tá, mas se tivesse ruim demais, e eu dependesse de uma coisa para os meus filhos, o que eu faria? Entendeu? Eu não sei. Eu não posso prever, eu não posso fazer um depoimento aqui de Não, caralho, são meus filhos, não são só os meus filhos, são os filhos do Brasil, entendeu? O que a gente pode fazer, meu Deus? É louco. Você predispor uma atitude quando você não está vivendo o fato, entendeu? Não, é muito fácil. Não, eu faria... merda, faria o quê? Não tem. Essa eleição de 2018, que a gente estava falando, por exemplo, eu fui candidata a deputada estadual e eu sempre fui muito, né, nas comunidades, caminhei muito nas comunidades, e eu ficava impressionada, porque aonde quer que eu fosse, sendo recebida bem ou não, estava lá a pessoa mais humilde fazendo a arminha, né? E, inclusive, se eu quisesse conquistar qualquer tipo de voto ali naquela comunidade, eu não poderia, né, falar mal, né, dessa proposta. Foi algo que foi num crescente muito grande, que eu me lembro que eu ficava impressionada, que eu chegava em casa assim,
dizendo, meu Deus do céu, como pode esse povo estar tão inebriado? Mas aí, quando tu vai olhar tudo, e acho que essa pandemia é algo também que traz muito isso, porque muito se fala, né, Tonico, de um estado mínimo, né? Uhum. E os liberais, enfim, sempre querendo cortar da saúde, da educação, querendo cortar, vamos economizar aqui e lá, e aí vem uma pandemia e tem que se correr atrás dos insumos, sem licitação, se gastando o dobro. Aí no teu estado, eu quero que tu me conte um pouco de toda essa situação, mas olha o que a gente vê, meu Deus, será que nós vamos ter mais um governador preso no Rio de Janeiro? Só vai sobrar o Brasil. Eu acho que tende a isso. Eu acho que tende a isso, né, meu amor? Porque você... É absurdo. Você roubar em plena pandemia insumos de hospital. É o fim da várzea, como falam aqui no Rio Grande do Sul, é o fim da várzea. É por aí. Assim, o que mais esperar? O que mais? O que mais? Até onde o ser humano pode ir nesse aspecto? Eu não sei. E ele me surpreende, porque ele vai sempre além. Entendeu? Vai sempre mais baixo do que qualquer coisa. Eu, quando falo isso, eu falo do ser humano que é capaz de tudo e tem a opção de algumas coisas, ele tem a opção real. Mas eu falo sempre que o mesmo homem que joga uma filha do 8º andar é o mesmo ser humano que tenta acolher uma criança que está caindo do 8º andar. Eu falo o ser humano nessa amplitude que o ser humano tem, entendeu? Então, eu estou só falando mal, mas não é mal. O ser humano é uma coisa que pode ser maravilhosa e, ao mesmo tempo, pode ser infernal. É uma doideira. E até a gente vem com essa questão aí da nossa criação cultural, né? A gente já nasce culpado disso, daquilo. Mas, na verdade, assim, a gente tem dentro da gente todo tipo de coisa, né? A gente tem coisa boa, a gente tem coisa ruim. E aí depende muito do teu meio ambiente, o quanto tu vai aflorar. Claro. E o que vão te dar, né, também, porque cobram muito dessa juventude, sobretudo a juventude mais humilde, negra, pobre, cobram coisas que eles nunca receberam. Deram para elas, né? Receberam. Nada. E assim, Tonico, por que tu acha, quer dizer, a gente falou, né, o Rio de Janeiro, tambor do Brasil, mas por que tu acha que o Rio de Janeiro, as coisas são tão afloradas assim, sabe? As coisas, o governador vai parar na cadeia, eles não, né, a vergonha é muito pouca, vamos roubar, olha, depois de todos os escândalos com Cabral, não, nós não vamos mudar os esquemas, sobretudo na saúde, que a gente sabe que vamos dizer, um gargalo, né? A saúde não tem mais, principalmente enquanto eles não investirem em saúde preventiva, né? Então, a saúde, depois que já foi, é um gasto e gasto. Mas por que tu acha que o Rio de Janeiro, assim, o povo... Porque, assim, a gente estava falando dos gaúchos, né? E a gente falando de todas as tradições e como que hoje em dia os gaúchos estão nessa, né? Distribuindo kit Covid. E o povo carioca, né? Aquele amor todo pelo Brizola, 2 eleições, Brizola, Popular, Escola, CIEP. O que tem, assim, que está levando, assim, os cariocas a votarem tão mal, né? Porque esse último governador que foi eleito, sinceramente, eu nem sei de onde ele saiu, eu nunca tinha visto ele na minha vida. Não, ninguém, eu também não sabia. Eu só fui saber, quer dizer, ouvi falar lá na campanha, debate, tudo, mas eu só ouvi falar que ele era um juiz, foi um ex-militar e ex-juiz, entendeu? Eu não sei o que pesa mais nessa porra, entendeu? Mas ele é um ex-juiz e um ex-militar, né? E eu acho muito estranho esses ex-juiz e ex-militar vir para a política, sabe? Eu acho muito estranho. Eu acho que tinha que, sei lá, eu não sei. Eu estou vivendo e tentando aprender com tudo. Como eu sempre fui desde criança, eu nunca estudei, sabia? Nunca fiz um curso de teatro, por exemplo, mas eu sempre vivi com curiosidade. E isso me levou a conquistar algumas coisas intelectualmente e culturalmente, porque cultura
independente do seu estado de pobreza ou riqueza, ela existe. Você pode ser melhor culturalmente, o mundo pode ser. E aí nesse ponto, eu acho que eu fui privilegiado pelos meus velhos. Eu adoro até hoje velho. Hoje eu já estou velho, mas desde a minha infância até hoje, eu sempre ouvi os mais velhos. Ouvi, claro, mais velhos que não fossem imbecis, evidente, mas velhos legais, né? Frutíferos. Então, eu sou socratiano, entendeu? Eu sou socratiano. Aí eu fico preso a essa coisa. Uma época eu pensei em fazer direito criminal, principalmente. Então eu assistia muito júri. Criança ainda, adolescente. Eu entrava nos júris. Essa é a minha formação. Eu sou do direito criminal, do direito penal. Fiz até um mestrado aqui sobre isso, gosto muito. Mas eu nunca atuei. Nunca atuou? Só quando jovem, realmente, assim, na faculdade, aí eu acabei estagiando em vários presídios do Rio de Janeiro, mas depois entrei para a política e só continuei na área acadêmica mesmo. Mas você só foi entrar na política no Rio Grande do Sul? Sim. Aqui no Rio você não? Nunca. Aí só militância de juventude mesmo. Mas aqui foi quando eu me candidatei a vereadora em 2008. Meu avô já era falecido já há 4 anos. Eu demorei muito para querer entrar. Eu gostava muito dos bastidores, de fazer campanha, cresci fazendo campanha. Provavelmente a gente se conheceu nessa época, porque eu estava por perto. Eu estava por perto. Teve uma posse do Brizola, eu acho que foi a segunda, que eu fui como é que se diz? Eu fiz a espera dele no palácio, vindo de carro. Eu fazia a locução da coisa, eu que estava lá falando o tempo inteiro. Cerimônias. Apresentava todo mundo e tal. Na rua, né, em frente ao palácio. Eu estava na escadaria do palácio. Teve ali e teve na inauguração ai, meu Deus, da linha vermelha. Sim. Eu também fui o apresentador dos shows que apresentaram, que passaram por lá, não sei o quê. Ai, que legal. E aí, Tunico, me conta um pouco assim dessa questão cultural, né? A gente acabou entrando. Eu queria muito falar. Agora eu estava até lendo uma notícia que a Rejane me mandou, dizendo que agora, pela primeira vez, né, assim como tantas outras coisas, o Festival de Cinema aqui de Gramado vai ser virtual. Vai ser virtual. Vão apresentar os filmes no Canal Brasil, vão ficar disponíveis ali para todo mundo ver e tal. E vão fazer virtual. Mas eu estou tocando nesse assunto porque a gente sabe que esse é um setor extremamente atingido. Eu acho que a questão das próprias crianças também, que não tem escola, né? Mas esse setor é porque a questão cultural, seja ela o teatro, o próprio cinema, os eventos em si, né, culturais, estão prejudicados e muitas vezes a gente que é de fora, né, de tudo que é feito na cultura, a gente pensa que é só ali o ator que aparece, mas a gente sabe que tem toda uma coisa... Uma estrutura. Eu tenho a minha família, né, Bel, que eu falo assim, as minhas 2 filhas, as mais velhas, a Dani e a Thay. Uma é produtora de elenco, a outra é produtora de arte. A Marina, a minha primeira mulher, é professora, brisolista até a alma, entendeu? Ela era tão enlouquecedora que ela tinha, por exemplo, ela dava aula em CIEP e tal coisa. Ela tinha a oportunidade de descer da casa dela e entrar numa escola para dar aula, mas ela ia lá na puta que pariu, entendeu? Para dar aula, porque ela tinha uma missão, tinha que negociar com o traficante para entrar na comunidade, entendeu? Entendeu? Quer dizer, isso é uma coisa que hoje em dia você não vê mais isso. Mas a Marina, bailarina, atriz e coreógrafa e diretora também e tal. Quem mais? A Nina e Antônio. Antônio ainda não sabemos o que ele quer,
mas ele toca violão, toca piano e tal, não sei, ainda não sabemos. A Nina quer ser tudo, está naquela fase de querer ser tudo. Todos caminham para humanas, né? E para o áudio, especificamente o audiovisual. Ou seja, quando o audiovisual está em colapso, a minha família está perto de morrer, está perto de acabar. Mas o que eu ia falar, isso a gente está falando da cultura, da economia da cultura, não é? Agora, eu vou um pouco mais além do que isso. Eu não estou dizendo que ela não é necessária, não. Ela é importantíssima. Pelo meu relato, você já deve entender que é muito importante a economia da cultura. Mas eu acho que a cultura se faz independente da economia também, você entendeu? A gente está aqui fazendo cultura. Não estamos... Entendeu? Estamos trocando ideias e nos assimilando em matéria de ideias, né? de possibilidade de mudança nossa, de nossa formação, que a formação não para nunca. Você pode improvisar até na sua última respiração, entendeu? Pode ser uma respiração criativa, né? Então, eu acho que tem esse aspecto da economia e a cultura, mas tem a cultura que é... Os povos primitivos, por exemplo, têm uma cultura incrível, às vezes muito melhor do que a nossa. Você pega a cultura indígena, ela é melhor que a nossa, entendeu? Ela é muito mais comunitária, entendeu? Esse tipo de coisa. Então, a cultura, ela depende da subsistência, da engrenagem econômica e tudo, mas ela se faz com você sozinho, com o seu pensamento, você está criando cultura também. Ou seja, ela não é a falta de dinheiro que vai parar a cultura. Daqueles que querem a cultura de uma maneira não comercial, não entendeu? Eu acho que... Até porque o que se gasta em cultura, na verdade, nesse país, é nada. É nada. Nada. A gente vai olhar o orçamento, aí os caras, vamos cortar na cultura. Estão cortando o quê? Estão cortando nada, entende? É tudo mentira, porque, na verdade, já não tem. Eu não sei até onde eles vão conseguir cortar na cultura. A Tura já cortou, agora falta o cu. Com ela. Não, e o pior, né? Alguns, assim, né, da classe artística se prestando a papéis ridículos, entendeu? Isso foi uma das grandes decepções minha, porque eu trabalho há muito tempo, né? Tá mais ou menos há uns 55 anos, mais ou menos. E a gente tinha um passado que até as divergências eram discutidas de forma muito superior do que é agora. Agora, entendeu? A margem de acesso em algumas coisas é like, não é qualidade, não sei, não se estabelece uma prioridade. Não, então, eu não sei. Agora, eu tive muitas decepções. Aliás, nem tive tantas decepções. De uma certa forma, há pouco tempo eu encontrei com um ator, que eu não vou dizer que é amigo, não. Eu já trabalhei com ele algumas vezes, e ele era ferrenho defensor do impeachment, né, e etc. E tal. Aí, depois veio essa coisa toda, e aí vem os arrependidos, né? Que eu não sei nem se são arrependidos de verdade. Eu acho que pode ser mais oportunista mesmo. Essa canoa está furando, vamos para outra ali que está melhor, eu acho. Mas eu fui muito surpreendido por ele um dia, que ele sempre me chama com uma certa arrogância assim: Tonico, vem cá, Tonico. Eu, como não tem problema de não ir ou ir, eu vou. Aí ele, se justificando, ele falou: você sabe, eu sou de centro radical, não é? O que é isso? Então, esse debate ele é inviável.
entendeu? Porque, antigamente, os atores, até os atores de direita, tinham mais argumentos plausíveis que você podia discutir, confrontar. Hoje não. Hoje você tem que discutir, como é que é o nome? Cloroquina, né? Tem que discutir, discutir essas porra toda aí, né? Isso não, eu me recuso a discutir cloroquina com a direita, entendeu? Eu não quero. Toma cloroquina, pô. Ai, enche aí. Toma o que quiser, né? Toma o que quiser. Contando que eu possa tomar minha cachaça, vai lá, meu amor. Vai na sua cloroquina. Olha, mas isso aí que tu tá falando, na verdade, na política também é assim, porque eu fico resgatando lá, né, muitas questões antigas, tempos e tal, e até a direita naquela época também era algo diferente, né, vamos dizer assim, os conservadores e tudo mais, mas eram pessoas assim, mais que realmente aquilo que elas defendiam, elas estudavam e elas defendiam. Não era uma imbecilidade. Não era rebanho, né? Não, porque aqui, assim, aqui para a direita, quem é de esquerda é comunista. Agora, me apresenta um comunista no Brasil. Não, ele já diz que a gente viveu o comunismo. Onde? Quando? Quer dizer, você vai discutir com uma pessoa dessa? Não tem como. O cara falou para mim, não, eu gosto de você, mas o meu filho disse que você é comunistinho. Eu falei, querido, mas eu não sou, porque eu sou trabalhista. Assim, acho que o seu filho faltou aula de história, assim, que mostrou o que era o quê. Mas eles também não querem saber, também faz parte da tática, não é? E mesmo se for a aula de história, vai errar na prova, porque não tem jeito. Nada. É uma doideira, né? E tu vê, assim, aí a gente começou a crescer ali com os professores, a questão da doutrinação das crianças. Eu falei, gente, a escola pública não tem papel higiênico, não tem luz, não tem merenda. Tu acha que tem alguém doutrinando lá dentro? Pelo amor de Deus. Como é que era o nome do troço? Era mamadeira de piroca? Teve de tudo. Não, o pior não é isso, é o cara acreditar. Muita gente. Uma pessoa super escolarizada veio me dizer, me desculpa, mas na escola eu quero que meu filho vá no banheiro de homem. Eu não quero que tenha banheiro de homem e de mulher junto. Eu falei, mas quem é que está propondo isso? Aonde, gente? Mas não tem nem privada na escola pública. Os caras querem discutir que o problema da escola pública é a doutrinação dos professores. Aí começaram a filmar professor, desmoralizar professor. Fora que já não pagam professor, né? Não pagam. Então, a gente só pode ficar sem aquela oportunidade, que era aquilo que o Brizola dizia, a gente precisa de mentes esclarecidas. Está complicado. As mentes estão tudo confusa e sem nenhum esclarecimento. Não tem jeito, não. Eu acho que, sei lá, qualquer candidato que vier aí com o programa de educação do Brizola, do Darcy, né? Eu acho que tem que vencer, entendeu? Tem que ganhar para que se mude, para que se tenha liberdade. A liberdade que eu falo é a liberdade da curiosidade. Não estou falando de doutrinação, é de curiosidade. Preencha as curiosidades, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. A senhora tá cheio de garoto curioso por aí, não é, Tonico? A adolescência, coisa é curiosidade. Se ele se ligar nisso, ele vai, independente até do mundo, ele vai adiante. Entendeu? Claro. E, na verdade, o que falta é oportunidade mesmo. Né? As pessoas que puderem ter a oportunidade. Não, porque bandido nasce mal, né? Aquela coisa lombrosiana. Isso aí todo mundo sabe que não é verdade. Aquele negócio que aqui falam, né, muita gente. Aliás, eu tive uma vez, numa das eleições do Brizola, eu fui a Belém, eu não sei o que eu estava fazendo lá, era algum trabalho ou algum namoro, não sei. Eu sei que eu fui lá. Aí lá tem o Bar do Parque, que é do lado do teatro maravilhoso que tem lá, e esse Bar do Parque, não sei ainda se mas era frequentado pelos atores, intelectuais, homossexuais,
travestis, era uma coisa abrangente. Na semana que eu estive lá, mataram 2 pessoas nesse bar. 2 pessoas, não foi no mesmo dia, não, foi num dia e 3 dias depois outro. E eu falava do Brizola lá, e não, mas o Rio está muito violento por causa do Brizola. Aí eu falei assim, mas como assim violento? Não, porque você vê na televisão. Eu falei, e você vê ao vivo aqui e acha que está em paz, caralho? Você vê o cara morrer ali do seu lado, mas é que a televisão oficializava a violência, entendeu? O Rio foi um vetor disso. Então, lá você quer coisa mais violenta que o sul do Pará, meu Deus do céu? Entendeu? Mas o Rio era o mais violento do mundo. Entendeu? Quer dizer... compraram esse discurso e como não tinham, eu acredito hoje, olhando que na época eu era uma criança, até eu lidava muito mal com isso, não sabia muito me defender quando vinham atacar, mas hoje eu enxergando, na verdade, não tinham nada, né, para criticar, enfim, e começaram a querer vender essa história de que o Brizola era amigo dos traficantes, justamente porque ele começou a proteger aquelas comunidades carentes que levavam o pé na porta da polícia depois das 22 horas, não é? Que nenhum cidadão comum do asfalto recebe. Ele falou uma vez para o capitão lá, o chefe da guarda dele, no depoimento do capitão, eu não sei se era capitão, major, não sei. Ele falou, e esse cara é que deu o depoimento, no que eu vi, que era ele falando assim, não, o Brizola, ele falou para mim, ele estava na praia, na rua, aquela que vai dar no Vidigal ali, a minha memória é tão uma loucura. Aí ele falou assim, o senhor está aqui, eu quero que o senhor trate o morro apontando lá para Vidigal, Rocinha, etc. Quero que o senhor trate o morador de lá igual o senhor trata ao daqui, ó. Entendeu? E esse cara falou isso com muito orgulho, com muita... Entendeu? Com muita consciência do que o Brizola passou para ele. Entendeu? Até teve um comandante da Polícia Militar, na época do Brizola, Coronel Cerqueira, que foi morto. Eu sei. Foi assassinado ali na Cinelândia, se não me engano. Na rua, esqueci o nome da rua. Na entrada de um prédio, com um tiro na nuca. Sabe que essa história, até esses dias, ela voltou, né? Porque o filho do Bolsonaro, acho que é o Eduardo Bolsonaro, ele postou no Twitter dele que o Brizola era o culpado, até hoje, por toda a violência que tem no Rio de Janeiro, porque ele foi amigo dos traficantes. Agora, veja onde a gente chega. Eles, aliados da milícia, não é? Algo que o Brizola sempre combateu no Rio de Janeiro, porque já existiam grupos de extermínios naquela época. Esquadrão da Morte. O Esquadrão da Morte eram 12 policiais, se não me engano. Eu vivi essa época. E tal. Teve aquela chacina da Candelária, se lembra? Está até hoje aí, né? Até hoje aí ninguém foi punido, se não me engano. Várias chacinas, né, meu amor? O Brasil é um arquivo de crimes, porra. De crimes contra a população negra, LGBT, pobre, porra, nordestino. Meu Deus do céu. É um arquivo, é um acervo de crimes. E, na maior parte deles, não solucionado. Claro, 99% não solucionado. Não se chega... Agora, eu estou gostando muito dessa guerra que está aí, sabia? Moro-Bolsonaro. Eu acho que isso é um duelo que eu estou torcendo para o empate. Eu também estou nessa. Eu vou torcer pelo empate. Estou adorando ver. Não tem nada mais hoje em dia que chama mais a minha atenção, assim, quando começa eles a falar, eu já paro tudo. E aí, eu acho que será completamente injusto que algum deles ganhe. Eu acho que tem que ser empate. Entendeu? Empate. Entendeu? Eu acho que seria legal. Eu estou torcendo muito por esse empate. É difícil um torcedor torcer pelo empate, não? Mas eu estou torcendo pelo empate. Mas a gente que está torcendo pelo Brasil, a gente torce por esse empate aí, né, Tonico? Estamos a favor do empate. Vou postar isso agora e eu vou falar lá.
Tonico, querido, eu queria te dizer, ó, que tem gente do Rio de Janeiro, de Santa Catarina, de Manaus, de Pernambuco, do Ceará, do Paraná, todo mundo Meu passando Deus, aqui, é o Brasil inteiro? mandando de Uruguaiana, olha, gente te mandando muitos beijos, dizendo eu adoro o Tonico, manda um beijo para ele, ele é o máximo. Enfim, nós estamos chegando no fim da nossa live, estava tão boa. Que bom. Mas assim, Tonico, eu quero acabar te agradecendo mais uma vez. Tu é uma pessoa incrível, tu é uma pessoa muito inteligente, assim, para mim é uma aula conversar contigo, porque tu transita em muitas questões, entende? E tu tem esse teu lado, né, artista, assim, que é a intuição, que é aquilo que tu disse sobre o Brizola, né? O que me atraiu nele não era nem, eu nem sabia, mas assim, a forma. Então, aquilo que te atrai é porque tu é uma pessoa muito sensível, né? Tu é um artista nato. Então, para mim, é um grande ensinamento poder falar com uma pessoa de verdade, viu? A gente fala com tanta gente de mentira. Falar com uma pessoa de verdade é muito bom. E eu queria te dizer isso. Eu quero que tu encerre, assim, da forma que tu achar, mandar o teu recado, a tua letra. Pode falar o que quiser. Aqui não tem censura, tá? Mas eu te agradeço demais o teu carinho, né? Assim, essa tua forma tão afetuosa que tu me tratas. Enfim, essa tua ligação com o meu avô Leonel Brizola, que me deixa muito honrada. Eu tenho muita honra para falar para todo mundo. O Tonico é brisolista, o Tonico é E brisolista. vou te dizer, eu nunca fui íntimo, não, entendeu? Era uma admiração que não era a partir de intimidade, nem de relação, nada. Era de um projeto e de uma origem que me levava. Você está querendo chorar? Quase. Eu estou chorando. Não. Não. Então não vamos acabar chorando, né? Eu estou chorando, porque é uma oportunidade muito grande de falar, principalmente para as pessoas que hoje repetem críticas completamente absurdas ao Brizola, sem nenhum conhecimento de causa, meu Deus. Ai, meu Deus, é tão triste viver esse tipo de experiência, conviver com isso, né? Conviver com isso. Mas vamos lá. Eu acho que vamos ser considerados, a minha geração principalmente, falha, porque nós não conseguimos levar adiante um projeto tão bonito, tão bonito, tão profícuo para esse Brasil inteiro, para o povo brasileiro, para a criança brasileira. Em resumo, falta Brizola no Brasil. Tonico, um beijo enorme para ti. Beijo, amor. Muito obrigada. Te cuida, né? Te Tô cuida tentando. aí. Um beijo grande para todos aí, para a Marina, para todos os teus filhos. Tá. Eu agora já estou divulgando lá o teu brechó no Instagram, né? Para a gente mandar umas camisetas que eu amei, TPM, nem fala comigo, é isso mesmo. Tu entende tudo de mulher, né, Tonico? Isso quem fala, não sou eu que vou falar isso. Somos nós, as mulheres. Beijo grande para ti. Beijo, amor. Te Beijo. cuida. Obrigada. Valeu.
Acabou. Cansei.